Oiê! Sempre começo com bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu sei que concurseiro adora estudar em qualquer horário, né? Tudo tá valendo para a gente gabaritar. E hoje eu trago uma questão para você gabaritar a banca AOCP, que é uma banca que vem realizando vários concursos aí no sul do país, tá bom? E que atualmente tem um concurso aberto, MP Rio Grande do Sul, que traz essa banca e que tem uma carga boa de administração. Vamos ver a questão, vamos entender o que ele quer dizer e quais são as questões bem atuais dessa banca? Vem comigo para a gente poder, né, gabaritar a questão. E olha, uma questão de 2020, bem atual, tá? Olha lá. Planejar é considerado como uma função da administração. Beleza. Assinale a alternativa correta acerca desse conceito, né? Aí vem para cá. Henri Fayol foi o idealizador dessa teoria, gente, lá nos idos da década de 20. Henri Fayol, ele disse que dentro das empresas deveria-se, ou todo administrador deveria executar 5 funções. Na época ele falou em prever, organizar, coordenar, comandar e controlar. Depois, por volta da década de 50, o prever passou a ser chamado de planejamento. A organização continuou sendo organização, a coordenação e o comando juntaram-se, fundiram-se em direção e o controle continuou sendo controle. Ou seja, hoje nós falamos em 4 funções do administrador, beleza? Então, quando ele coloca aqui que foi Henri Fayol o idealizador dessa teoria, isso está verdadeiro. Mas vamos ver o resto. Planejar significa coordenar ou articular as diferentes partes do trabalho. Gente, coordenar e articular é a função de coordenação, que tem a ver com as palavrinhas do bem são harmonizar, equilibrar, articular, né? As diversas partes, articular as pessoas. Isso é a função de coordenar. Então, sempre que você encontrar equilibrar, harmonizar, coordenar, que já está usando, articular, isso é a função de coordenação. Isso não tem nada a ver com planejamento. Por quê, Beth? Quais são as palavrinhas do bem para planejamento? A gente, planejar significa definir os objetivos e os métodos para o alcance dos objetivos. A gente diz que, em outras palavras, planejar é definir o que e como. O que é o objetivo e os métodos é o como. Em outras palavras, o que, gente, significa definir a meta, o objetivo, o fim. E como? O método, o meio, a forma de fazer. Então, qualquer uma dessas palavrinhas serve para definir planejamento, tá? Vem para cá. Próxima. Frederick Taylor foi o idealizador dessa teoria. Minha gente, Taylor é da administração científica, da mesma época de Fayol, mas Taylor estudou as tarefas, estudou o tempo padrão, tá certo? Quem estudou as funções do administrador foi Fayol, tá bom? Taylor contou com o auxílio de 2 especialistas para o desenvolvimento dos seus estudos sobre esse conceito da administração. Tem nada a ver com planejamento, tá? E planejar significa organizar, no sentido restrito de instrumentar. Minha gente, planejar não tem nada a ver com organizar. Primeiro a gente planeja, para depois a gente organizar. E o que é a organização? É exatamente um instrumento, um mecanismo que a gente se utiliza para que a gente distribua o trabalho, distribua a autoridade, distribua a responsabilidade e escolha a melhor estrutura para a organização. Essas 4 palavrinhas são representativas da função de organizar. Então, quando você enxergar numa prova, né? Distribuir trabalho, distribuir tarefa, autoridade, né? Definir autoridade, definir responsabilidade e mais, definir a estrutura, porque quando a gente fala em definir a estrutura, nós estamos definindo quem manda em quem, autoridade, nós estamos definindo o nível de responsabilidade e, de certa forma, estamos distribuindo o trabalho e as tarefas para as pessoas. Quem faz isso? A função de organizar. E a função de organizar, ela segue, ela é depois do planejamento. A primeira função da administração é planejamento, que você define o que e como vai fazer. Daí você vai organizar, que você vai distribuir o trabalho, autoridade, responsabilidade
e definir a estrutura da organização. Depois você vai dirigir, que é a função que está ligada às pessoas, falou em pessoas, função dirigir. E por fim você vai controlar, que significa medir e monitorar os resultados, comparar os resultados com o padrão para corrigir os desvios. Essas palavrinhas são palavrinhas da função controle. Se você enxergar qualquer uma delas, medir, monitorar, corrigir os desvios, tenha certeza que ele está falando da função controle. Beleza? Dominado, favorável? Simbora, rumo à aprovação. Beijo!